noite, gente. Boa noite. Opa, caiu aqui. Boa noite, boa tarde para quem está assistindo depois. Bom dia também para quem está assistindo depois. Comecei essa live aqui tocando minha flauta, tocando ponto de caboclo, que diz: a mata tava fechada, Oxóssi mandou abrir. Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui. Não é à toa que eu toquei esse ponto, porque caboclo é o tema do curso que eu estou propondo, que eu estou lançando. São pontos consagrados a caboclos. E hoje converso aqui com um irmão querido, muito querido, e também, assim, de certa forma um ídolo também, porque eu admiro muito o trabalho dele. Essa flauta aqui foi ele que fez, aliás, muitas das minhas flautas é ele que fez, é o Fábio Meneguin, que faz um trabalho incrível, incrível, inclusive um trabalho que é precursor aqui no Brasil, e como se não bastasse, também é uma pessoa que tem uma conexão com essa espiritualidade ancestral aqui do Brasil. Fábio já está aqui na área. Fábio, manda aí para mim um convite para você, uma solicitação para você participar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo por aqui também. A última vez que eu tentei, eu não consegui, que essa coisa de tecnologia é um negócio meio doido, né? Então, às vezes, dá uns problemas aqui. Deixa eu ver. Opa, acho que eu sei onde é. Enviar ao... Vamos ver. Acho que deu certo. Opa, chegou. Aí ele aí. Muito Salve, bem, meu irmão. Como é que você irmão. tá? Sua bênção, beleza? Tá me ouvindo bem? Opa, eu estou te ouvindo, não estou te vendo ainda. Ah, cara, isso aí tá acontecendo direto, que eu não sei o que que é, mas daqui a pouco você vai me ver. Por Daqui aqui a pouco eu apareço tudo aí. certo. Por enquanto você tá me ouvindo, daqui a pouco eu chego aí, daqui a pouco eu tô aparecendo aí. Se não aparecer, você me fala. Daqui a Ontem eu pouco abri a uma mata live. se abre, né? Exatamente. Como o ponto Vamos diz, abrir né? essa mata aí. Pô, ontem eu fiz uma live aqui com o Babá Mário Filho. Cara, eu tive que abrir a live e foi 3 vezes para conseguir. Mas Cada hora dava um problema. Tinha hora que, pô, era o som, tinha hora que a imagem subia, sumia. Aí, mas a gente vai abrindo a mata, né? E é isso, vai né? abrindo. A gente Caboclo abre. bom é tudo, né? É trabalhador, né? Exatamente, exatamente. Meu mano, prazerzaço, viu? Tá falando contigo aqui mais uma vez, né? Obrigado pela generosidade de estar aqui. E eu queria já passar a palavra para você, pedir que você se apresentasse, né? Para quem não te conhece, poder te conhecer. Irmão, fico muito grato, né, pelo convite. A gente conversou, né, no meio da pandemia, né, uma live, deve ter acho que uns 2 anos, talvez, né? E eu sou Fábio Meneguin, trabalho na construção de flautas étnicas, né, em geral, de madeira, de bambu, principalmente o bambu, carro-chefe. Comecei meu estudo na confecção de flautas de forma autodidata há mais ou menos 20 anos. E na internet, assim, já trabalhando de forma profissional com vendas de flautas, acho que aproximadamente 10, 11 até 12 anos. Acho que uns 12 anos. E tenho um irmão gêmeo, a mesma coisa, gosta de flauta também e tal. E a gente trabalhava junto. Meu irmão agora se mudou, parou, mas eu continuo, né, levantando a bandeira. E a gente ficou mais conhecido como flautas caipora, né, a nossa atuação. E por aí vai, né? A gente está até hoje aí com esse trabalho, que é uma coisa que no Brasil, na época que a gente começou, não tinha ninguém que fazia, ou pelo menos a gente não tinha acesso, porque a internet ainda não era uma coisa muito comum, né? Nem celular não tinha. Então, fico feliz aí com esse convite, né? E vamos lá, É conversar. verdade, assim, eu lembro que, eu acho que assim, que pelo menos assim, que conseguiu organizar isso num site, né, para venda e tal, acho que talvez vocês tenham sido os primeiros, cara, né? Eu tenho uma flauta aqui da época do Caipora, que eu já te mostrei, né, que ela ainda tem o carimbo ali e tal, aquela flauta deve ter o quê? Uns 15 anos, Ah, talvez. tem.
eu fiquei feliz outro dia porque eu vi que ela está Tá, funcionando direitinho, né, cara? tá. Cara, e é o que eu falo, assim, né, com as pessoas que me procuram para ter aula e sempre pede indicação com quem comprar. Hoje, assim, não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém. Todo mundo sabe do seu corre, né? Sabe da sua. E a gente sabe também do processo, né? Vocês, por exemplo, para fazer uma flauta que vocês fazem hoje, vocês não começaram fazendo, né? Houve um processo, cada um tem o seu e tal. Mas o que eu percebo é que hoje, assim, a flauta ela estourou no Brasil, né? De uns anos para cá. Então você tem muita gente fazendo flauta, flautas que são assim lindas até, mas que elas não são boas, assim, elas não têm principalmente, eu não vou nem entrar no conceito de afinação, sabe? Porque a afinação, ela é de certa forma muito importante quando a gente vai tocar com instrumentos harmônicos, né? Vai tocar com violão, vai tocar com hang drum, é importante. Mas, de certa forma, ela é um atravessamento colonial, né? Essa flauta, na origem, ela não tinha nada disso. Ela é totalmente plural. Mas aí o que acontece? Tem muita gente fazendo flauta, nem vou entrar no contexto da afinação, mas principalmente no contexto da durabilidade. Eu tenho experiências de alunos que chegam com flautas que em torno de 20, 30 minutos de aula a flauta para. E a gente não está no contexto assim de. Não é num contexto assim do tempo estar tá muito frio, porque a gente sabe o que acontece, né? O tempo muito frio acontece. Então É, significa que quando está frio, quando está muito frio, aí é, não tem é, flauta que suporte muito é frio tocando. normal, é Normal. normal, né? Porque o que acontece assim, para quem não conhece, né? O que acontece é o ar sai quente do nosso corpo, aí ele entra em contato com o ar frio, vira água, condensa e aí essa parte aqui da nossa flauta, ela é uma câmara oca, né? Então acumula muita água aqui, e a flauta não suporta. Mas não é nem esse o contexto, não. É contexto mesmo da fabricação, da confecção da flauta. Então você tem muita gente fazendo flauta, mas a durabilidade do instrumento não é boa. E aí, quando eu indico você, o Edwin, né? Porque o Edwin às vezes entrega rápido e tal. Eu indico porque eu sei da qualidade. Essa flauta, por exemplo, ela tem uns 15 anos. A flauta está perfeita. Está perfeita. É lógico que depende muito do cuidado, né, da forma do uso e depende também de fatores geográficos, vamos dizer. Sim. Porque, porque dependendo do lugar que tem um clima muito seco, ou um lugar que é muito úmido, então cada caso necessita de um cuidado especial, diferente, específico. Nada que seja muito complicado de fazer, né? Sim. Sim. Mas em situações normais, né, é possível a gente fazer a flauta com experiência, né, a gente tendo uma previsão de como vai se comportar o material a longo prazo. A gente não pode simplesmente falar assim, o som tá bom assim, esse tipo de bisel tá legal, o som, não sei o que, e pronto. Achar que vai ser assim eternamente. Tem madeiras que eu já sei que elas incham com facilidade. Eu evito de usar. Se eu uso uma madeira que se movimenta muito, eu não vou deixar o canal de ar muito estreito. Eu vou deixar uma margem para ele poder movimentar, subir ou descer. Porque acontece isso, né? De ele encharcar e subir, ou o clima está muito seco, ele voltar, retrair um pouco, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com previsões também nos ajustes, Sim. né? E precisa muito conhecimento do material também, né? Assim, Isso. trabalhando com bambu mais ainda, né? O bambu ainda é mais melindroso, vamos dizer, né? E, e agora eu utilizo assim uma mistura do bambu com a madeira. Eu faço uma parte do sistema com a madeira, que é mais fácil de ter essa previsão que eu tô falando. Uhum. Quando você trabalha direto no bambu, o bambu ainda ele se movimenta mais com variações climáticas, né? Uhum. Então você tem que ter um trabalho mais preciso ainda para não acontecer isso assim de você estar tocando, passar alguns minutos e a flauta perdeu o som, né? E hoje o que sai mais são as flautas nativas, né, Fábio? Bem no início, quando a gente começou com as flautas caipora, eu acho que na internet por volta de 2010, aí, a gente ainda não fazia de forma comercial as nativas. A gente começou fazendo flauta transversal, né, pífano, ou bansuri, né, na versão indiana. Tinha
algumas influências da música andina, então quenas, sanfonha não, né? Aquela flauta de pano não, mas quenas, quenachos. Passou um tempo a gente foi arriscando a fazer flauta doce, né? Flauta whistle. E da flauta doce a gente já foi pegando um pouco de como funcionava esse tipo de bisel, já para adaptar para a flauta nativa. E isso tudo foi assim, conforme a gente foi tendo, vamos ver, acesso à informação, a gente foi vendo os instrumentos no YouTube e tal, a gente foi abrindo o leque, foi experimentando muitas coisas. No início a gente nem sabia que existia, né, na verdade. E hoje em dia é o que tem mais procura, são essas flautas nativas. E geograficamente tem algum lugar que faz mais, Tem. assim, algum lugar do Brasil assim que Tem. tem mais pessoas interessadas? Aqui no Brasil, acho que o público de São Paulo é muito grande, do estado de São Paulo. E para Minas Gerais é pouco. Aí sai de São Paulo, vai para o sul, vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouco para o Nordeste. Minas Gerais eu acho que é um dos menores públicos que eu estou tendo ainda, né? Acho que o Ô, campeão Fábio, e um negócio muito interessante é que, pô, com certeza você recebe encomendas dos Estados Unidos, né? Que é o lugar de origem desse instrumento, mandei, né? mandei 2 dessas aqui semana passada para os Estados Unidos, esse apitozinho. Pô, e é muito, muito interessante isso, né? Porque, enfim, teoricamente, né, os caras têm tudo lá, o conhecimento deles lá, eles fazem flauta há muito tempo, né? Então, acho que isso, de certa forma, diz sobre a qualidade do seu trampo, né? É, tem a ver com a qualidade e tem a ver com uma questão assim de originalidade, no sentido da gente ser, tipo assim, vanguardista em algumas coisas. Por exemplo, a flauta nativa, ela já tem várias formas assim super, vamos falar, complexas de ser feitas, flautas triplas, flautas duplas e etc. E flautas feitas em madeira com técnicas impressionantes, né, de luteria e tal, mas tem algumas coisas que as pessoas assim aprendem fórmulas com Uhum. outros, fazem só aquele tom, só aquela fórmula, mas elas não expandem assim na experimentação, né? Sim. Agora, esse apito aqui, pentatônico desse tamanho, eu fui o primeiro a fazer, nunca Olha vi só ninguém que massa. fazer desse tamanho. Depois eu vi algumas pessoas, depois que eu fiz, eu vi algumas pessoas fazendo, algumas eu até dei Uhum. dicas e tal. Fizeram um pouco maiores, mas chegar a fazer um apito desse, pentatônico desse E tamanhozinho, afinadinho, né, cara? afinadinho, né? Afinadinho, bom Lá, de tocar. aí é uma coisa assim, é porque não tem concorrência. Esse material não tem ninguém lá nos Estados Uhum. Unidos que faz desse Uhum. jeito, né? Fora outras, né? A própria flauta dupla também, cara, que vocês que desenvolveram, né? Aquele sistema de flauta dupla que... Quer ver? Minha flauta tá aqui. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar. Talvez você não tenha ela na mão aí. Ô, Mário, Que é... eu não estou te vendo até agora. Será que eu que estou fazendo errado aqui? Você está conversando com o meu espírito até agora. Caramba, que doideira, Eu cara. não Mas, sei ó, como vou mostrar é para que o tem. pessoal. Uhum. Você não vai ver, né, para confirmar. Mas é o sistema que a flauta dupla, ela não está com os tubos colados, né? O tubo tá separado e um atrás do outro. Então, o que acontece? A maioria das flautas duplas, o tubo está colado no outro, você precisa esticar mais o dedo, né? Para poder tocar e fica mais incômodo. Nesse caso aqui, não. Né? Você tem os dois tubos, você tem esse tubo aqui que faz o bordão, você tem esse outro aqui que você pode criar as melodias, né? Aqui em cima você tem os dois furos, né? Para soprar cada um deles, e aí facilita muito, né? Facilita. A mão Isso. fica... Então facilita demais, porque a minha mão ela fica confortável, ela não tem que ficar esticada, né? E isso foi vocês que desenvolveram também nesse modelo, Bom, não foi?
a gente às vezes inventa coisas simplesmente para buscar soluções para algumas dificuldades. Não é nem só falar assim, vou caçar um design diferente para ficar interessante. Sempre tem um motivo, né? Uhum. E quando a gente desenvolveu, a gente pensou nisso, em você tocar como se fosse uma flauta solo, Uhum. né? Sem ter que ficar com a mão aberta e a flauta drone embaixo. Mas depois eu olhei na internet e eu vi que tinha umas é, americanas, talvez, assim já. Ah, Vamos falar entendi. assim, eu bater o martelo e falar que eu fui o primeiro, não, mas na minha cabeça sempre vem algumas ideias assim Aham. para solucionar alguns problemas, Sim. né? Deixar melhor para tocar, né? Isso. Deixar. E essa coisa da flauta dupla também, porque, assim, depois. É porque, na verdade, é muito difícil, sabe, você estudar sobre a flauta nativa, assim. Porque, por exemplo, cara, o que eu costumo falar com os meus alunos, né? Se a gente for estudar sobre uma flauta, por exemplo, do povo guarani, provavelmente a gente vai encontrar tese, dissertação, vários trabalhos até acadêmicos, assim, muito, muito bons. A gente vai encontrar em Organologia, livros. né? Agora, a flauta nativa é difícil. Primeiro porque, geralmente, geralmente não, sempre vai estar em inglês e os trabalhos acadêmicos nos Estados Unidos, eles são muito ruins, cara. São muito ruins. Tem trabalhos acadêmicos lá que ele não chega ao nível de um TCC aqui. Então, a gente não consegue encontrar muitas informações, né? E os É. povos indígenas, eles guardam, eles não abrem. Então, para você conseguir aprender, você tem que ficar muito amigo, assim, para ele soltar algumas coisas. E Agora, essas flautas duplas, né? Tem muita gente que acha que são flautas assim muito antigas, se tratando da tradição da flauta nativa, e não são. Isso já é uma coisa do século XX, que aí alguns historiadores vão falar que tem influência das flautas ali do México, né, que eram flautas, na verdade, de cerâmica. Outros vão tem. falar que não, e tal, né? Eu acho que essas duplas são mais modernas, sim, porque até a parte da confecção delas, né, já é um sistema mais complexo, talvez com algumas ferramentas muito simples para fazer na madeira, né, seria mais complicado. Eu acho que já chegou assim numa era um pouco mais moderna. Uhum. Mas o difícil também é que a gente não tem um consenso do, vamos falar assim, do estudo do instrumento como ele é. Porque você vai chamar ela de flauta nativa, mas em cada lugar que ela vai ser usada, ela vai ser feita de uma Sim. forma. Ela não vai ter um padrão assim, a flauta vai medir não sei quantos centímetros, vai ser afinada numa escala tal, o bisel dela vai ser feito de uma forma tal, na medida tal. Em cada lugar você vai ter ela de uma forma distinta, né? Sim, sim. E sem contar que aqui no Brasil não chega muito, né? Digamos assim, o modelo da flauta tradicional, né, que é usada pelos povos. O que chega para a gente aqui já é uma flauta moderna, que foi desenvolvida depois e tal. Porque a flauta tradicional, Uhum. ela tem um timbre muito diferente, que é um timbre que até Tem. para muita gente vai soar estranho, mais rouco, Ela, né? ela vai ter mais aquele som de É, vento, né? Ela não vai ter é, aquele som totalmente puro, polido. Eu recebi uma flauta nativa mesmo, original, para fazer manutenção um uhum, tempo atrás. E a pessoa me falou que a flauta tinha mais de 40 anos, 50 anos, vamos dizer. E o sistema da flauta é totalmente diferente das que a gente vê hoje. Ela não tinha totem. O bisel dela era como se fosse uma flauta doce. Só que o uhum, bico dela era compridinho, assim, não tinha aquela curvinha da flauta doce, não. O bico era normal. Mas ela tinha só aquela janelinha aqui na frente, aqui, era só aquela janelinha de flauta doce, uhum, com aquele chanfro assim por cima, e ela era feita assim, era como se fosse uma madeira cortada aqui pelo meio, a pessoa fez, esculpiu, colou, prensou, e tinha uma afinação também, vamos dizer, ela não era definida, assim, temperada, né? uhum. Ela tinha 6 furos e o som da flauta estava quase inexistente. Aí a pessoa me mandou, eu peguei uma ferramenta, limpei aquele canal de ar, tal, descobri o som dela, mas mesmo assim ela tinha um som bastante de vento. Na minha cabeça, falei, vou melhorar o som, tal, consegui melhorar. Uhum. Melhorar na minha cabeça, Sim, né? Porque sim. conforme o instrumento original, ele tem
como é que fala? Quem fez, né, com as intenções que ele fez e no uso que ele fez, talvez o vento Dentro de outra cultura, né? é Outro sistema estético, inclusive. Agora, pô, isso que você falou também é um negócio interessante, que às vezes eu vejo que as pessoas da flauta nativa, as pessoas que me procuram principalmente, posso falar por mim, né? Às vezes demora um pouquinho a entender. Flauta nativa é um instrumento que é legal você ter mais de uma, né? Para você abrir o leque de sonoridades, você poder, inclusive, poupar a flauta e tal. Mas precisa entender que cada flauta ela vai soar. Você precisa descobrir o jeito que cada flauta soa melhor. Você nunca vai pegar uma flauta, tocar e depois pegar uma outra para tocar exatamente do mesmo jeito. E são coisas mínimas, né? Às vezes a pressão do ar ali é diferente, coisa que às vezes a gente não consegue nem falar o que é, mas cada instrumento ele soa de um jeito, né? isso. Quanto menor vai ficando a flauta, mais submilimétricos são os detalhes. Então, numa flautinha desse tamanho, vamos falar que 0,2 de milímetro faz uma diferença grande na questão da medida aqui da janelinha. Tá? Eu posso fazer duas, três iguais. No meu olho, as medidas estão idênticas, mas o som, o timbre vai dar um pouquinho diferente. Uma vai dar um pouquinho de mais brilho, a outra um pouquinho de mais volume, etc. Mas a gente habituando com a flauta, né? Tocando, tem que praticar, você tem que fazer, tem que ter intimidade com o instrumento. Sim. Você vai descobrindo qual que é o sopro ideal ali, a pressão que você vai colocar, né? Você acostuma com o tato, a posição dos furos, o dedo vai lá no buraco sem você ficar procurando, você já tem uma fluência na digitação, né? Tudo devagar, mas eu costumo dizer que antigamente era assim, cada flauta vinha com uma música própria, como se cada flauta que eu fizesse fosse uma entidade que viesse, né? Eu ia falar isso. E aí, até hoje eu tenho esse costume. Toda flauta que eu faço, quando eu vou registrar, eu gravo um vídeo assim, muitas das vezes é improviso, e muitas das vezes é uma melodia que eu crio na hora que eu estou gravando ali, tal, crio uma melodia e coloco o vídeo lá, depois nunca mais toco essa melodia, mando a flauta para a pessoa, que encomendou e tal, e foi uma música que veio, uma inspiração que veio com essa flauta, sabe? Pô, e isso é lindo demais, cara, porque é uma coisa que eu aprendo muito, né, com essa flauta, dentro das tradições, dos depoimentos dos flautistas antigos, né, é que essa flauta ela é um corpo vivo. E outra coisa que eu aprendo é que não tem essa separação que o Ocidente coloca, né? Por exemplo, a gente falou aqui de termos técnicos e tal, né? Agora você falou dessa questão da flauta ser viva também e tal. A gente sai um pouco, mas anteriormente você estava falando termos técnicos, né? De milímetro e tal. E, na verdade, quando a gente fala esses termos técnicos, não tem separação também da gente ter uma perspectiva espiritual desse instrumento. Porque a flauta é engraçado, cara, porque ela fala, inclusive, como que ela gosta de ser tocada. Né? Você sopra um pouquinho mais, ela vai te avisar, ó, calma, segura um pouquinho. Antes desse ponto, ela fala como que ela gosta de ser feita. Pô, olha só que interessante, cara. Porque Isso aí só você pode falar pra gente. É quase impossível fazer duas flautas idênticas. Eu mantenho um padrão de qualidade aceitável, mas eu sempre vejo uma diferença de uma para outra. Às vezes eu vou falar assim, qual que é melhor? Não sei, para mim as duas estão boas. Mas sempre uma pede alguma coisa um pouco diferente que a outra. Às vezes interessante demais. Um furo um pouquinho maior, às vezes como é que fala? Um canal do sopro um pouco mais baixo que o da outra. Uma velocidade um pouco mais do sopro. Mas na hora que a gente está fazendo, a gente tem que ter a sensibilidade de ver o que o instrumento vai te conduzir para ele ficar o melhor possível. Né? Pô, muito coisa interessante. Que coisa linda, cara. E, assim, mais precisamente no tema que nos une aqui, né? Que é essa questão da flauta como um instrumento, né? Uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de devoção, um corpo vivo, né? A gente está falando aí de saberes que vêm da floresta, que vêm de povos originários e tal.
E como é que é essa questão dos caboclos para você? Você também é devoto? Como é que é isso para você, cara? Oxóssi, essa coisa toda. Eu comecei, antes dessa devoção, eu já comecei desde a infância com muito interesse pela natureza. A gente ia passar férias na fazenda, já ficava no mato e tal. Na minha adolescência, eu gostava muito já de ir para o mato. E quando eu comecei essa atividade de fazer as flautas, sair para cortar o bambu, sentir aquele som que parecia um pássaro, algo encantado, né? Gostava muito de ir no mato tocar. Isso já foi despertando interesse para as músicas ritualísticas, né? Músicas que não são não necessariamente só as brasileiras, mas do mundo todo. Eu comecei a ouvir música indiana, música de todas as músicas, os sons que eu achava que tinha algo a ver com o sagrado, começou a me despertar. E nessa época eu comecei a ouvir muito contos, eu ainda não tinha contato com nenhuma escola, né, vamos dizer, espiritual. Comecei a ouvir muitos contos e já gostava de tocar. Depois de um tempo, eu entrei para uma escola espiritual, né, mais na linha ayahuasqueira, né, do Santo Daime, e daí, bastante tempo, já uns 15 anos, eu fui fazendo as minhas conexões. Não é uma escola que tem, assim, vamos dizer, essa não faz parte assim do a devoção aos caboclos como um primeiro plano, mas isso acontece lá dentro, né, na fluência de tudo acontecendo, cada um com as suas percepções, com as suas afinações, né, Sim. cada um faz os seus estudos. E daí, com o tempo passando, eu fui ampliando, né, uma coisa, vamos dizer que é uma coisa pessoal totalmente, mas que tem muita ligação com a minha atividade musical, principalmente assim, no momento que eu vou tocar, eu vou no mato testar uma flauta, eu vou tocar e você está silenciado tocando com a sensação que tem alguém escutando, que ali onde você está tem dono. E nisso eu tenho essa abertura, né? E daí que vem. Pô, coisa linda. E você tem um processo muito legal, né? Que, que eu acho maravilhoso, assim, que é o processo de colheita do bambu, né? Que a gente já conversou na outra live, que eu acho muito legal. Você vai com a mochila, pega o que você vai usar e nada mais, né? Nesse momento, assim, quando você entra na mata para pegar o bambu ou no lugar, né? Como é que é isso para você? Isso também é ritualizado? Você pede permissão para o povo da Cara, mata? Como é que é isso, assim? a gente pede licença. Às vezes uma pessoa entra numa igreja e ela sente algo diferente, uma vibração, está numa catedral e tal. Toda vez que eu entro na mata, eu sinto como se estivesse entrando dentro de um templo. A minha sensação é essa. Andar em silêncio, pede licença, andar em silêncio, olha onde pisa. E eu faço a minha colheita rapidamente. Às vezes eu demoro um pouco porque às vezes eu tenho que procurar algum tubo específico para de um certo diâmetro que é difícil de encontrar. Mas às vezes eu faço muito rápido a colheita que eu preciso fazer, aí eu aproveito, assento, fico quieto. E nessa que a gente assenta e fica quieto, aí você começa a ver bichos chegando, bichos raros até, e é onde eu associo essa energia dos caboclos com as forças da natureza, Sim, os próprios animais, né? sim, Os próprios animais, eles têm superpoderes. Se a gente for compará-los com a gente, né? Com a nossa percepção assim do mundo, os nossos sentidos, né? Os animais têm superpoderes, são sim, encantados. E eles sim, chegam, eles estão observando, você entra lá, tem os animais, né? Além do mundo espiritual, já tem os donos materiais ali também. E sim, eu gosto sempre dessa, eu tenho essa necessidade de estreitar essa sintonia com a natureza, com os animais. Aí daí flui para o espiritual, né? Começa nos nossos hábitos, né, materiais e vai fluindo para o espiritual. sim. Eu sou de uma perspectiva, né, dentro da tradição que eu me encontro, que eu tenho alguma legitimidade para falar, que mais importante do que o ebó, do que a oferenda, a oferenda, é o ebó de comportamento, né? É o ebó comportamental, assim. E você tem uma
coisa que essa espiritualidade ensina para a gente é isso. E é muito interessante, porque dentro da escola que eu venho, da tradição que eu venho, né, que eu nasci na Umbanda, minha mãe ela era família pobre, aí tinha uma tia que foi para os Estados Unidos e tal, aí conseguiu levantar um dinheiro e mandava umas coisinhas de lá, e mandou uma câmera fotográfica. Minha mãe precisava trabalhar. Aí começou a tirar foto, era o que ela tinha. E nisso, assim, na época, pouca gente tinha máquina fotográfica, ela foi convidada para tirar foto nos terreiros, e aí foi ficando. Então eu comecei a ir dessa forma, né? A imagem mais antiga que eu tenho, assim, de terreiro, talvez tenha, talvez não, né? Segundo minha mãe, é quando eu tinha 1 ano e meio para 2, era uma imagem realmente de Dona Cabocla Jurema, assim, naquela época eu achava pequenininho, eu achava estranho pra caramba, e foi até numa festa de Cosme e Damião, cara. Você vê que doideira. Vou resumir aqui só para você entender o rolê, assim. Já vou sair um pouco, mas depois eu volto, né? Já estou avisando que eu vou sair, mas eu volto. Aí o que que acontece, cara? Ela me levava, né, para essas festas, ela já era frequentadora e me levava para as festas. Aí, beleza. Depois de um tempo ela distanciou um pouco. A minha família foi indo muito para o espiritismo, né, kardecismo e tal, foi distanciando, porque é um processo mesmo, assim, né? Infelizmente muito colonial, de embranquecimento da fé. E aí eu, consequentemente, eu parei de ir também, que eu ia com ela, né? E aí, beleza. Ali, quando eu era pré-adolescente, aquela loucura, negócio de pipa, no Rio tem essa doideira. Cada época era uma brincadeira. Tinha a época que era futebol de mesa, tinha a época que era botão, tinha a época que era o ioiô da Coca-Cola, da Pepsi, aí, época de pipa. Só andava olhando para o alto 24 horas. Aí fiquei sabendo que no terreiro dava pipa. Aí acabou, né? Falei, pô, vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Eu me arrisco aí subindo em telhado para pegar pipa, eu não vou lá pegar uma pipa? Claro que eu vou. Aí cheguei lá, cara, eu vi aquele quadro que eu nunca mais vi. Uma imagem assim de uma Índia e tal, que era Cabocla Jurema, um índio lá. Eu falei, caraca, eu já tive nesse lugar aqui, velho. Eu já tive aqui nesse lugar. Aí beleza, aí começou lá a gira lá de herê, aí baixou o espírito das crianças, aí a mãe de santo virou e falou, ó, agora é o seguinte, já baixou aqui os herês, as crianças presentes podem entrar para cá, né? Porque os centros de Umbanda geralmente tem um cercadinho onde fica um lugar e ali só fica o pessoal da casa. Aí na gira de herê as crianças podiam entrar e tal. Aí que me deu aquele start. Eu falei, caraca, velho, eu já tive aqui nessa festa. E a lembrança que eu tinha é que era um pano assim de 30 metros no chão, com um monte de fruta, bala, um monte de coisa. Tinha uns caras tocando tambor, não sei o quê. E o que eu lembro era um monte de criança, velho. Parecia que tinha umas 30 crianças tocando terror, assim, uma doideira e tal. Aí cheguei em casa e fui falar com minha mãe. Aí minha mãe me vira e fala, meu filho, você tinha 1 ano e meio para 2, e vou te falar uma coisa. As únicas crianças que tinha nesse dia era você e seus 2 irmãos. O resto era tudo gente incorporada. Ou seja, eu não vi. Eu não vi adulto, entendeu? Eu só vi as crianças. E aí, assim, é muito louco isso, né? E aí, dentro dessa escola, uma coisa linda que eu aprendi, cara, é que o caboclo, o povo das matas, principalmente os caboclos de pena, eles não incorporam só no corpo do médium. Eles incorporam na folha, eles incorporam numa pedra, eles incorporam, se manifestam e se comunicam-se por meio dos animais. Não é à toa que, pô, você vai pegar a imagem da Cabocla Jurema, tem uma onça. Você vai pegar a imagem do caboclo tal, tem um animal ali. E a gente sabe também que tem os aforismos de terreiro, né? Que diz, por exemplo, olha, para quem é de terreiro, uma pena caída no chão nunca é uma pena. Então, se você está no mato, ouvir um pássaro ali que se destaca, não é só um pássaro cantando, né? Não é só um pássaro cantando. Sei lá, imagina, sei lá, você está pegando um bambu ali, de repente vem aquele vento ali, bate no bambu, aquela sinfonia, que o som de bambu é uma coisa maravilhosa, né? Aquilo ali, para mim, acredito que para você também, não é só o vento batendo no bambu, né? É algo muito maior, às vezes é uma comunicação, é um recado, é alguma coisa, né? Com certeza. A gente tem que estar atento a tudo isso, a essas energias, inclusive até falar de animais, até animais que podem ser perigosos, né? Uma serpente. Eu não gosto de matar. Eu também você não. pode tocar ela, mas para mim
matar um bicho desse, né? Você não... Com certeza. Tempo atrás eu fui numa cachoeira, aí estava chegando na cachoeira, saiu lá um camarada com filho, né? Cara, eu não tô querendo te desanimar não, velho, mas eu acabei de ver uma cobra grandona. Ele tava indo embora, né? Tô querendo te desanimar não, mas eu acabei de ver uma cobra grandona. Eu falei, pô, não brinca não, cadê? Cadê? Quero Cadê ver. que eu quero ver? Cadê que eu quero ver ela agora? Eu quero o privilégio de ver esse bicho. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não está falando de uma forma É irresponsável. A claro. gente tem que ter cuidado, Uhum. questão de segurança e tal. Mas, assim, que É, são animais sagrados são, e com certeza. que são recados, né? São comunicações e tal. E uma coisa também, Fábio, assim, que acontece muito, sabe? A galera chega para fazer aula, chega super conectado com essa perspectiva espiritualizada do fazer musical, tendo uma consciência que esse instrumento ele não é só um objeto que faz melodias, mas uma ferramenta muitas vezes de comunicação com a espiritualidade, principalmente. E aí, pô, eu quero tocar porque eu quero saudar os espíritos da floresta. Maravilhoso, ótimo, axé. Mas a gente precisa entender que os espíritos da floresta também são os espíritos vivos que estão ali. Então, se você chega na floresta, na mata, vai fazer uma trilha e você é incapaz de parar para escutar, você é incapaz de saudar esses espíritos. Porque a verdade é que assim, as relações que a gente tem mais profundas, elas são repletas de escuta, né? Então a gente Com precisa certeza. parar, escutar e entender que não é assim um negócio místico, vai ter um espírito ali, vai aparecer o espírito do Pena Branca, vai se aparecer. Não, às vezes é a biodiversidade ali mesmo, né? É, Que vai. é a pureza, né, que vem dos elementos da É, natureza, é a pureza mesmo, né, que a gente tem que estar atento ali a todos esses contextos, né? Silenciar a mente, primeira coisa, né? Não é nem silenciar a mente não é não pensar em nada, é você ter o foco da realidade, o que está exato, acontecendo agora. Então, não é que você vai entrar lá sem pensar em nada, mas você está observando. Ali tem uma árvore diferente, um cipó subindo enroscado, ali apareceu um outro bicho aqui, a árvore está vindo torta assim para pegar a luz ali. Então, você ter essa visão assim do, vamos falar, do microcosmo que você está inserido, né? Para depois você querer expandir para é, um macrocosmo que é muito exato, inalcançável, mas para você exato. conseguir, né? Pô, e a própria experiência de escuta na floresta é uma experiência muito plural, né? Porque a gente é muito condicionado àquela coisa dos sentidos, né? Aí, Com música. certeza. Música, sistema auditivo. Pô, peraí, a gente Cara, consegue escutar com o corpo todo. A gente, quando está uhum, na mata, a gente escuta a temperatura, a gente escuta a textura quando o chão está pisando ali na terra descalço. o Cada cheiro, pedrinha né? daquela ali parece uma partitura em 3D, né? Parece que tem uma melodia naquilo ali, escrita ali, um cheiro, pô, um monte de coisa. Os próprios instintos, né, que a gente tem, é um É um negócio. grande tempo. Ele te dá tudo que você precisa para fazer as conexões. Estão lá, É, né? é, Você tem que saber fazer, né? Saber enxergar, né? com certeza, com certeza. E quando você vai coletar o bambu assim, mediante encomenda, né? Você tem alguma relação com a pessoa que encomendou? Você olha o bambu, você fala, pô, acho que é mais ou menos ali a flauta de fulano, a energia de Olha, fulano, ou não, a não necessariamente espécie de bambu, enfim, alguma coisa assim? não necessariamente, porque às vezes depende do modelo, tem coisas técnicas, né? Uhum, Às vezes depende do modelo que a pessoa pediu, aí eu já faço, cada tipo de flauta eu vou usar um bambu diferente, né? E depende também, assim, além dessas coisas técnicas, depende do próprio bambuzal, o que ele está te oferecendo, né? Então, eu sempre eu penso assim, na hora de pegar o bambu para fazer a flauta, eu penso de uma forma técnica, no sentido de qual vai ser o melhor bambu para essa flauta neste modelo. Aí, às vezes, eu pego mais do que um, assim, pego uns três para garantir e tal. Aí eu passo para essa segunda etapa. uhum, Desses três que eu escolhi, eu vou olhar assim, qual que vai ficar melhor, que vai combinar melhor, que eu vou
fazer algo que a pessoa vai gostar mais, né? Aí eu passo essa segunda etapa. Mas tem uma parte que ela é um pouco técnica, é como se você estivesse fazendo, entrando numa loja de material de construção, eu preciso comprar um cano PVC, milímetro tal, diâmetro tal, Uhum. porque o bambuzal, ele não vai te oferecer uma gama, como se com tanta fartura, de repente, nas medidas que você precisa. Uhum. Às vezes só vai encontrar um se encontrar. Olha só. Então, às vezes, Interessante. eu vou pegar bambu, eu passo uma tarde toda procurando para sair com 2 varinhas de bambu. Olha só. As Né? pessoas não imaginam, né? As Uhum. pessoas não imaginam, né? É muito louco isso. E, assim, dentro das tradições de terreiro, né? Umbanda, Candomblé, essas tradições todas, né? Babaçuê, tambor de Minas, essas coisas todas, né? A gente tem Uhum. uma coisa muito bem organizada, até no sentido das plantas, né? As plantas, elas são fundamentos indispensáveis, né? A gente tem até na tradição urubá um itã que fala Kossi-Oê, Kossi-Orixá, sem folha não tem orixá. E aí nisso as folhas são sagradas e com isso a gente tem momentos certos. Você não pode pegar tal folha em determinada hora do dia. Você tem o momento certo para pegar, você tem a lua certa para pegar, né? Você tem o período, e geralmente assim, né? Dentro da tradição da qual eu venho, você para pegar uma folha, você precisa falar para que você está pegando e tal, né? Quando você vai pegar o bambu, tem isso também, por mais que seja intuitivo, né? Tipo, olha, tem uma lua certa, tem uma hora do dia certa. Pô, eu tô sentindo que É, hoje não é para eu pegar, não é para eu uhum. mexer, não é? Tem alguma coisa assim? A gente sempre tenta trabalhar, né, na colheita dentro das melhores possibilidades que se encaixa. Às vezes a gente não tem muito tempo, ou questão de geográfica, eu tenho que ir num lugar mais longe, a gente vai ir quando conseguir, né? Mas tem a lua, né? Das tradições já antigas já dizem que a colheita do bambu é melhor na lua minguante ou lua nova. Você conta ali os 3 dias finais da lua minguante, os 3 primeiros da lua nova. E eu já conversei com um biólogo, ele falou que isso não procede muito, não. Mas, dentro das experiências, eu vi que realmente eu acho melhor pegar nessas épocas de lua. E as horas do dia, sempre mais cedo. Gosto de pegar mais cedo. De manhã, mais coisa minha, assim. Não necessariamente Uhum. é algo assim que eu acho que tem que ser desse jeito, né? Pô, eu imagino que seja um processo intuitivo, assim, né? Uhum. E, É intuitivo. Às vezes a gente só pode ir à tarde, vai à tarde. Às vezes sim, sim, tem sim. um tipo de bambu que eu consigo colher em outras luas e eu acho que não muda muito. Uhum. Mas o que eu priorizo seria a estação do ano, época de seca ou época de chuva. Olha só. Então tem bambu que eu prefiro colher na seca. Tem muito tempo sem chover e está a lua cheia, não tem problema. Está chovendo Uhum. e ele está na lua nova ou minguante, é pior do que você pegar ele na lua cheia. Olha só. Aí, como é que fala? O fator que é mais importante seria a seca. O bambu está Uhum. mais desidratado, ele tem menos comida para pragas, né? Sim, Que é o amido, menos amido. Então você sim. tem um tratamento mais seguro. Pô, massa Né? demais, cara. E assim, já encaminhando para o final, a gente, uma conversa que às vezes a gente não consegue ter com a maioria das pessoas, né? Porque a flauta nativa ela está na escala pentatônica, que é a escala básica, e para você chegar em outras escalas você precisa ter um conhecimentozinho, né? Às vezes você vê a galera fazendo uma nota ou outra e tal, mas não consegue Uhum. transitar entre as escalas. É muito comum as pessoas É. se queixarem, pô, eu tentei tocar, sei lá, mestre Irineu, não Uhum. conseguia, porque não vai ter a nota, né? Enfim, É. não vai ter, você vai ter que chegar ali nos dedilhados alternativos e tal. Isso. E isso acontece muito com os pontos, né? Isso acontece muito com Uhum. os pontos. Com certeza. Pode falar, pode falar. O que eu acho em relação
a isso é o seguinte: às vezes as pessoas são muito imediatistas, no sentido assim, delas projetarem em tocar algo, algum tipo de som, que elas ainda não estão com todas as ferramentas técnicas, né? Porque não depende só da sua vontade, da sua intenção espiritual. Você tem que ter ferramentas técnicas. E é importante para esse tipo de flauta uma parte assim de um estudo um pouco, vamos dizer, né, nem só teórico, um pouco mecânico, É, de passar, aprender a fazer as posições, é. fazer alguns exercícios, algumas escalas. Depois que você já tem isso de forma mais fluente, você consegue tocar melhor essas outras melodias que têm notas fora da pentatônica, né? Uhum. Mas tem uma parte chata também que vai exigir de você É. treinar algumas coisas mais repetitivas, né? Escalas, coisas mais técnicas. Chamar o dedo para dançar contigo, né? Porque o É, dedo ele fica na dele isso aí, lá, você qualquer coisa precisa que você for chamar ele. aprender, né? É o que eu costumo falar, não é nem questão de dominar os dedos, é chamar o Não. bichinho para dançar com a gente, porque senão fica, Uhum. a gente pensa numa coisa ele vai para outra, né? É E assim, para verdade. você, como é que é a possibilidade, por exemplo, você poder tocar um ponto na flauta nativa, né? Dá para perceber que, pô, você confecciona a flauta nativa, mas a flauta nativa também é o seu instrumento, né? Se te colocar de cabeça para baixo, você vai tocar. Então, assim, quando é o nosso instrumento, a gente tem essa conexão, é lógico que isso vai se desdobrar na nossa prática, né? Digamos assim, de devoção, enfim. Para você tem fundamentos ali que você consegue acessar quando está tocando determinada melodia ou não? Não, primeiro assim, naquele assunto que a gente está falando da exclusividade de cada flauta ser como se fosse um ser diferente, né? Uma entidade. Algumas flautas, quando você vai tocar um ponto, às vezes não vai dar para tocar em uma e vai dar para tocar em outra, Olha só. mesmo dizendo pentatônica. Porque às vezes tem algumas posições, algumas notas que ficam um pouco diferentes entre uma e outra. E de repente algum movimento assim não é muito propício a fazer em uma, mas na outra você consegue. Alguma nota que vá para a segunda oitava, Uhum, ela vai ter uma posição tal, outra flauta vai ter uma posição diferente, aí de repente o dedilhado não fica muito confortável. Então uhum. dá uma diferença. Mas, quer dizer, uma flauta vai estar mais propensa a tocar algum tipo de ponto e a outra outro tipo de ponto. Não que a outra não dê, né? É, Mas ela vai estar numa outra não que pegada. não Você dá, tem que mas achar um caminho bom. tem umas que parece que encaixa ali É, perfeitamente, né? aí você tem E que tem umas que eu acho achar que o se você quiser caminho bom. tocar, tem umas que, pô, parece que se você quiser tocar Coltrane, você toca. Tem Tem umas umas que, que que são saem danadas. que saem com o cromatismo assim bem definido, em posições fáceis, que a gente fala de digitação cruzada, né? Eu Uhum, vou mostrar uma aqui de exemplo. Essa aqui tem 6 surdos. A digitação cruzada seria assim, ó, você, na próxima nota, tampar um anterior. uhum. Tan, tan, tan. Aí aqui, ó, um anterior, tan, 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 e vai. Quando ela flui dessa forma, não muito complexa, você consegue desembolar mais fácil. Algumas vão dar diferença. Em vez de fazer uma posição assim só com o dedo, você tem que colocar dois aqui, aí afina. Aí Uhum. depende do ouvido da É. pessoa, a ajustar a afinação dessa nota, né? Meio buraco também, né? Tem flautas que Meio é tipo um curto. quarto do buraco, tem flauta que já vai ser meio buraco mesmo, né? Geralmente é menos de meio buraco, mas tem É, algumas que vão pedir mais, é. né? Pô, que Então tem maravilha, um meu pouco. mano. Eu te agradeço profundamente pela prosa, pela disponibilidade, pelo seu trampo. Pô, você habita o meu sopro, né? Porque eu tenho uma Pô, cara, perspectiva de que o sopro da gente é coletivo, né? O sopro da gente com é coletivo, certeza. não é um sopro só nosso. O sopro ele precisa ser aldeia, né? E você Ah, habita eu meu sopro, pô, eu te agradeço. Toda vez que eu estou tocando minhas flautas aqui, eu falo, pô, ó, agradeço o Fábio. fico Então, muito assim, feliz de ouvir isso, saiba porque que todas as vezes que eu estou tocando minha flauta aqui feliz, eu jogo uma felicidade aí para você, em gratidão, viu? Pelo seu trampo todo, né? Pela parceria, tudo. E queria passar a bola para você. Se você quiser tocar alguma coisa, vai ser maravilhoso também, tocar um ponto, sei lá. E antes de passar a bola, eu queria só fazer a chamada aqui para o curso,
que é o curso Sopro aos Ancestrais da Terra, Pontos de Caboclo na Flauta Nativa. Então, o que é esse curso? Esse curso é um curso onde o repertório que a gente vai trabalhar são pontos de caboclo de pena, que compõem o povo das matas, né? E que tem uma conexão, ainda que não geograficamente explícita, mas existe uma conexão com esse instrumento por se tratar de saberes da terra, que tem uma visão, por exemplo, da natureza como sagrado, né, do culto aos ancestrais. Então, há uma correspondência com esse instrumento que nos une aqui nessa prosa. As inscrições estão abertas até hoje, até o dia de hoje. Tive uns problemas hoje técnicos, né, com relação a pagamento, mas tá rolando, tá? Se quiser fazer, é só chegar junto, que vai ser lindo. E eu queria passar agora a palavra para o Fábio, a palavra ou o som para o Fábio. Boa. Eu fiquei feliz aí com esse convite. Você te admiro muito, não só por ser um grande músico, mas por esse trabalho que você faz com muita seriedade, né? Com essa pesquisa, que tem essa relação totalmente espiritual, né? Com os povos originários, com essas tradições, né? Que estão aí dentro desse cerco. E fiquei só um pouco triste que eu não vi sua cara, né? Passou tudo e não te vi, ficou tudo preto. Mas... Rapaz, que loucura, velho. Até agora você não está me vendo. Não te vi, não. Estou Que só me vendo. doideira. O pessoal aqui que está assistindo falou que eles estão vendo nós dois aqui. Pô, imagina que doideira, né? Você fazer uma live inteira sem ver a pessoa. Mas aí o pessoal que quiser fazer o curso, chega junto, porque tocando flauta nativa, eu acho que você é o cara que eu sinto assim mais, vamos falar assim, que toca mais profundamente assim a flauta, assim, a vibração dela, que Pô, parece que conhece o que que está honra, tocando, velho. sabe? Que honra. Para mim Que é honra. uma referência. Eu acho bonito mesmo ver o Pô, que seu honra. sopro, sabe? A apuração que tem, sabe? Que Então, honra. chega junto aí. Pô, Então, vou dar uma que tocadinha, bom né? ouvir isso. Vamos dar uma tocadinha também para não passar batida. Beleza. Axé, Oquiarô, salve o povo das matas. Pô, só para não passar batido também, fala pro pessoal esse ponto que você tocou, que é uma coisa linda. Esse ponto ela vem vou cantar mais baixo um pouquinho. Ela vem de longe, sem imaginar, no capacete 3 penas, no braço uma cobra corada. Ela é Jurema, do meu Jurema, cabocla primeira, rainha do meu Jatutá. Ok. Meu mano, muito obrigado, viu? Tamo juntão. Obrigado demais. Obrigado a todo mundo que estava assistindo. Essa live vai ficar salva. E toda a conversa que eu tenho com o Fábio, eu faço questão que fique salva, porque a gente volta aqui e a gente aprende muita coisa. Então, esse material vai ficar aí. E obrigado, viu, por ajudar a produzir esse conhecimento que foi produzido hoje, né? E tamo junto, meu mano. Vamos que vamos. Maravilha. Estamos juntos aí, todo mundo na mesma sintonia. Vamos que vamos. Axé, Oquiaru. Valeu, meu mano. Tchau, gente. Valeu.